Eu sou Lucileia Gonçalves e continuando no canal Gratidão, vamos falar hoje sobre transforme erros em bênçãos, transforme feridas em bênçãos. Eu gosto muito de mencionar em minhas palestras uma frase do filósofo Paul, que diz assim: não importa o que fazem com você, mas sim o que você faz com o que fazem com você. Se você utilizar os seus erros e feridas como aprendizado, isso se resultará em bênção. E assim sempre é desde que nascemos. Como é que a gente aprende quando se é criança? Errando, não é? Tentamos caminhar, mas erramos o passo e caímos. Tentamos então falar, mas as palavras não saem direito, conforme é esperado. Depois tentamos novamente, aprendemos a falar, aprendemos a caminhar, tentamos andar de bicicleta, caímos e aprendemos. Aprendemos a dirigir, machucamos o carro, batemos, mas aprendemos. E esse resultado veio depois de muitos erros. Se nós somos assim, e se nós somos assim, essas crianças do passado, por que depois de adultos, nós passamos a não aceitar mais os erros e ser tão duros conosco? Se nós temos a liberdade de fazer nossas próprias escolhas, por que temos também a liberdade de cometer erros? Por que escolher não aprender com eles? Cada erro cometido pode se tornar uma bênção disfarçada. Em nossa infância, ao tentar fazer algo e errar, a gente insistia e aprendia. Por que não fazer agora? O que acontece, na realidade, é que a gente quer ser perfeito. E isso dói. Errar pode doer, mas será em vão se não aprendermos com esse erro. Se insistirmos em continuar nós mesmos com essa atitude, nós vamos continuar errando e machucando. Então, o que temos a fazer é aprender com os nossos erros e não deixar que eles se repitam tantas vezes. Para aprender a partir de um erro, primeiro temos que aprender a assumir a responsabilidade pelos nossos erros. E é aqui onde a maioria de nós falha. Porque normalmente a gente culpa as outras pessoas pelos nossos erros. Em um dos seus livros, a Rhonda Byrne cita um exemplo. Esse exemplo é o seguinte: vamos considerar um cenário onde eu sou parada pela polícia porque eu estou em excesso de velocidade e sou multada. Ao invés de assumir a responsabilidade pelo fato de eu estar correndo, eu culpo o policial, porque ele estava escondido atrás de um arbusto e eu não pude vê-lo. Esse arbusto estava atrás de uma curva. E ele tinha um radar, então eu não tive chance nenhuma. Mas o erro foi meu, porque fui eu quem decidiu correr. O problema em culpar outra pessoa pelos meus erros é que eu vou continuar a sofrer a dor e as consequências das minhas falhas. Isso é mais e mais multas, ou quem sabe eu vou pagar até com a minha própria vida. No caso desse, que é a velocidade. Você é humano, você comete erros e essa é uma das belas coisas no ser humano, porque você pode aprender a partir das suas falhas, pois do contrário, a sua vida terá muita dor desnecessária. Mas como aprender a partir de um erro? Gratidão.
sempre gratidão. Não importa o quão ruim uma coisa pareça ser, sempre há, eu digo sempre, muitas coisas para ser grato. Quando você procura por algumas coisas para ser grata em um erro, você transforma um erro em bênçãos. Falhas atraem mais falhas, bênçãos atraem mais bênçãos. Qual delas você vai preferir? Hoje, pense em um erro que você cometeu em sua vida. Não importa se ele é um grande ou pequeno erro, mas escolha um que continua te machucando quando você pensa nele. Talvez você tenha perdido a paciência com uma pessoa próxima a você, um relacionamento que não tenha sido muito bom, talvez até tenha terminado, talvez essa pessoa tenha te ferido muito e você errou também com essa pessoa, ela errou com você. Talvez você confiou no amigo ou no parente e foi decepcionado. Talvez você tenha dito uma pequena mentira, talvez até para proteger alguém e, em consequência dessa mentira, muitas coisas aconteceram. Você pode ter escolhido a opção também mais barata de algum produto e essa escolha foi errada e acabou te custando muito mais. Você pode ter pensado em tomado várias decisões corretas em alguma outra coisa e a sua escolha não foi essa. Uma vez que você escolheu o erro para transformar em bênção, procure pelas coisas para ser grato. Para te ajudar, eu vou dar aqui alguns exemplos de perguntas que você vai fazer para você mesma. O que eu aprendi a partir desse erro? Quais são as coisas boas que surgirão a partir desse erro? As coisas mais importantes para ser grato sobre cada erro são aquelas que você aprendeu a partir dele. Não importa qual seja o erro, sempre há muitas coisas boas que surgirão dele e alterarão o seu futuro para melhor. Pense nisso muito atenciosamente. Veja se você pode encontrar um total de pelo menos umas 10 bênçãos para cada erro. Cada bênção que você encontrar tem um enorme poder. Escreva-as no seu caderno de gratidão. Vou dar o exemplo, então, de que eu fui flagrada no excesso de velocidade e recebi a multa. Eu vou achar coisas gratas na minha multa. Primeiro, eu sou grata porque o policial queria me proteger e ele queria me proteger de ser ferida por mim mesmo, porque era esse o trabalho dele. Eu sou grata pela polícia porque eu estava enganada, colocando a minha vida em risco. Eu estava com um pneu ruim e eu precisava trocar mesmo. Ele me multou e eu troquei. Eu sou grata pelo policial ter me chamado a atenção e eu parei de correr e com isso eu nunca mais vou correr no futuro. Eu sou grata pelo policial porque de uma forma ou de outra eu poderia ter sofrido um acidente, colocado em risco a minha vida e da minha família. Eu sou grato pelo policial porque ele me fez ver que eu não estava sendo correto. Eu sou grato pelo policial porque eu poderia sofrer outras consequências e eu poderia, na frente, por exemplo, perder minha vida. Eu poderia mencionar muitas outras coisas, mas essas são algumas delas. Eu recomendo a você que hoje leve isso bastante a sério. No nosso exercício de gratidão de hoje, pegue alguns erros seus, tente transformar esses erros em bênçãos.
coisas que você ainda se sente mal quando você se lembra. Encontre bênçãos nele. Lembre-se, sempre há bênçãos. Sempre posso transformar as minhas feridas em sabedoria. Sempre posso transformar as minhas bênçãos. Sempre os meus erros podem ser transformados em bênçãos. Gratidão, gratidão.